Existe uma pergunta que muita gente tem medo de fazer. O Espírito Santo se afastou de mim porque algo mudou. A oração já não é como antes. A presença parece distante, o coração ficou frio. E mesmo continuando na igreja, assistindo mensagens, tentando permanecer firme, por dentro, a sensação é de vazio. Muita gente vive isso em silêncio, sem coragem de admitir, porque o pior tipo de dor espiritual é quando alguém começa a perceber que perdeu a sensibilidade da presença de Deus. E hoje, eu quero mostrar algo muito profundo que John Wesley entendeu, algo que transformou completamente sua caminhada espiritual. Porque Wesley descobriu: o Espírito Santo não desaparece de repente. O coração é que vai endurecendo lentamente. E fique comigo até o final desse vídeo, porque existe um detalhe sobre a presença do Espírito Santo que quase ninguém percebe. E quando você entender isso, vai enxergar sua vida espiritual de maneira completamente diferente. Hoje vamos falar sobre sensibilidade espiritual, esfriamento da alma, distrações, intimidade com Deus e como voltar a sentir a presença novamente. Mas antes, comenta aqui embaixo: Espírito Santo, não se afaste de mim. E se você deseja fortalecer sua vida espiritual, se inscreva no canal. Aqui nós falamos sobre vida profunda com Deus, presença e intimidade verdadeira. John Wesley entendia algo sério. Ninguém esfria espiritualmente de uma vez. Tudo começa pequeno. Pequenas distrações, pequenas concessões, pequenos afastamentos do secreto. E lentamente, a alma vai ficando pesada. O problema é que a pessoa continua vivendo normalmente. Ela ainda canta, ainda frequenta cultos, ainda posta versículos, mas por dentro já não sente mais a presença da mesma forma. A oração perde profundidade. A Bíblia começa a parecer distante, o coração fica endurecido. E o mais perigoso é que muitos só percebem isso tarde demais. John Wesley observava constantemente sua própria vida espiritual. Ele examinava pensamentos, prioridades, atitudes, hábitos secretos, porque sabia: o Espírito Santo habita em corações sensíveis e uma alma cheia de barulho dificilmente percebe a voz de Deus. Hoje, o mundo inteiro compete pela atenção das pessoas. Tudo distrai, tudo acelera, tudo ocupa a mente. E aos poucos, a presença de Deus deixa de ser prioridade. Por isso, fique até o final desse vídeo, porque existe algo poderoso sobre recuperar a sensibilidade espiritual, que pode mudar completamente sua caminhada com Deus. Porque o Espírito Santo continua falando. A pergunta é: o coração ainda consegue ouvir? Existe algo muito forte na vida de John Wesley. Ele compreendeu que a presença de Deus não era apenas emoção, era relacionamento contínuo. Por isso, Wesley não buscava somente experiências espirituais intensas. Ele buscava permanência. E isso faz toda a diferença. Hoje, muitas pessoas querem sentir Deus apenas em momentos emocionantes, mas intimidade verdadeira é construída diariamente. No silêncio, na oração, no secreto. Wesley separava longos períodos para ficar sozinho com Deus, não por obrigação, mas porque ele sabia: a alma precisa da presença para continuar viva espiritualmente.
E quanto mais alguém abandona o secreto, mais distante a presença começa a aparecer. Não porque Deus foi embora, mas porque o coração perdeu sensibilidade. E existe uma diferença enorme nisso, porque uma alma distraída já não percebe Deus nos detalhes, não percebe direção, não percebe paz, não percebe convicção espiritual. Por isso Wesley protegia tanto sua comunhão com Deus. Ele entendeu algo raro: quem permanece perto da presença, permanece espiritualmente desperto. E talvez o que falta para muitas pessoas hoje não seja mais informação bíblica, seja a presença verdadeira. Se você deseja voltar a sentir a presença de Deus, comenta: Espírito Santo me renova, e curta esse vídeo, porque talvez exista alguém precisando ouvir essa mensagem hoje. Pouca gente fala sobre isso hoje, mas existem coisas que entristecem o Espírito Santo silenciosamente. John Wesley compreendia isso profundamente. Por isso ele levava sua vida espiritual tão a sério. Ele sabia: aquilo que alimentamos diariamente define nossa sensibilidade espiritual. E o problema é que muita gente alimenta ansiedade, distrações, excesso de entretenimento, pensamentos negativos, superficialidade espiritual, enquanto o espírito vai ficando fraco. O coração começa a endurecer, e então a pessoa já não consegue sentir a presença como antes, mas existe esperança, porque a sensibilidade espiritual pode ser restaurada. E tudo começa quando alguém decide voltar ao secreto, voltar à oração sincera, voltar ao silêncio, voltar à presença. Porque o Espírito Santo não procura perfeição, procura corações disponíveis. E existe algo poderoso sobre alguém que decide voltar sinceramente para Deus. O coração começa a despertar novamente, a alma começa a respirar novamente, e aquilo que parecia distante começa a ser percebido outra vez. Muitas pessoas pensam: Deus desistiu de mim. Mas essa não é a verdade, porque enquanto existir fome espiritual, a presença ainda está chamando. E talvez a maior prova de que o Espírito Santo ainda está perto é o fato de você sentir falta da presença. Porque uma alma completamente fria já não sente saudade de Deus, mas você sente, e isso revela algo importante. Existe algo dentro de você que ainda deseja intimidade verdadeira. John Wesley entendeu isso. Por isso nunca abandonou o secreto, mesmo em períodos difíceis, mesmo em momentos secos, mesmo durante guerras interiores, porque ele sabia: a presença de Deus sustenta a alma, e sem presença, o coração começa a morrer lentamente. Hoje, muita gente está emocionalmente cansada, porque vive distante da fonte espiritual, mas ainda existe caminho de volta, ainda existe renovação, ainda existe restauração, ainda existe presença, porque o Espírito Santo continua atraindo aqueles que desejam permanecer perto de Deus. Se hoje você sente que algo mudou dentro de você espiritualmente, não ignore isso. Talvez sua alma esteja pedindo presença novamente. John Wesley descobriu que a vida espiritual precisa ser cuidada diariamente, e o coração que abandona o secreto começa lentamente a perder sensibilidade. Mas existe algo poderoso sobre voltar ao silêncio, voltar à oração, voltar ao relacionamento verdadeiro com Deus, porque o Espírito Santo ainda fala, ainda toca, ainda transforma.
E se você chegou até aqui, comenta: Espírito Santo, eu preciso de ti. E se inscreva no canal, porque aqui nós estamos aprendendo juntos a viver uma vida profunda na presença de Deus.